Fala galera, seguinte, segunda-feira não tem jogo, já tem 2 dias que não tem jogos. Gravei um vídeo logo após a vitória do Cuiabá diante do União na partida de ida da final. E ocorreram bastante coisas, logo após essa final. A gente teve uma confusão na saída do estádio entre torcedores dos dois clubes. No vídeo que a gente vem sendo divulgados, né? Principalmente no portal da torcida ZMT, a gente viu torcedores do União partindo para cima dos torcedores do Cuiabá. Ambos eram torcedores comuns, não torcedores fardados, como a gente costuma ver em briga de torcidas, né? A gente viu uma vez de torcedores do União para cima dos torcedores do Cuiabá, mesmo sendo em Cuiabá houve essa confusão. A gente sabe que é uma coisa comum, confusões após o estádio, e eu bato muito na tecla de uma coisa. A gente vê muito a PM, que é a que faz a segurança do estádio, nas arquibancadas, região de torcedores, mas ainda há um planejamento muito ruim quando se trata de segurança em Mato Grosso. Quando a gente foi para Santos, eu tive que esperar 1 hora. O que é 1 hora? 1 hora é 60 minutos. 1 hora é um tempo e mais um intervalo. Eu fiquei 5 horas dentro da Vila Belmiro. Cheguei cedo, igual um besta, um louco turista, sim. Mas fiquei 1 hora a mais para sair do estádio. Até que vou repetir, toda a torcida santista se retirasse do estádio. Aqui em Mato Grosso não há isso. As torcidas visitantes são liberadas junto à torcida mandante. Isso não pode acontecer. No jogo do domingo, havia 2 grandes torcidas. Havia 3.000 pessoas no estádio, um público bem ruim, um público fraco, um público péssimo, que é normal de campeonato estadual, e não é exclusivo do Cuiabá, não é exclusivo do futebol mato-grossense, é algo geral. Olhe a média de públicos estaduais. Os públicos estaduais são ruins, entendeu? O Campeonato Carioca, as semifinais, teve mais público que a final, porque a semifinal tinha Fla-Flu, e a final é Flamengo e Nova Iguaçu. Os campeonatos, o Paulista também tem alguns públicos, tem bons públicos, mas no geral também tem públicos abaixo da média. É um campeonato que destoa na prática dos outros estaduais. Então, assim, o público foi ruim. Ontem, no sábado, tinha 2 torcidas, então, a mesma quantidade de pessoas. Então, poderia, sim, ter prendido a torcida do União por mais tempo no estádio, liberar a torcida do Cuiabá, convidado eles a se retirar o mais breve possível, e aí liberar a torcida do União. Porque, com todo respeito à União, porque eu sou amante do futebol mato-grossense, e respeito a camisa do União, uma das maiores do nosso estado, era um jogo contra a União. Se fosse contra o Flamengo, o que aconteceu ano passado, porque vai meter uma piaba no Flamengo, vem a torcida do Rio de Janeiro pro jogo, em um jogo decisivo do Campeonato Brasileiro. Se é o Corinthians, se é o São Paulo, se é o Palmeiras, se é o Vasco, se é o Atlético Mineiro, Cruzeiro, é óbvio que o torcida do Cuiabá tem parcerias, né? Tem uniões com algumas das torcidas que eu citei, de clubes que eu citei. Mas era uma tragédia anunciada de uma cidade que não tem esse espírito ainda. Cuiabá não respira futebol como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Santos, como eu citei, como exemplo lá no início. Santos para ver o Santos. A cidade para pelo Santos. Era uma última rodada do Campeonato Brasileiro e só se falava em Santos. Só se via a bandeira do Santos. Na rua, só tinha a camisa do Santos. São cidades que vivem isso. A gente está um pouco longe. A camisa do Cuiabá você vê em todo lugar hoje em dia, mas ainda mais como um abadá do que uma camisa de um clube que as pessoas amam. Mais de um clube que a pessoa viaja, a pessoa gasta o que tem para ir no estádio. Dada a confusão. Outra coisa, eu vi muita, eu não vou citar nomes, mas eu vi muita gente reclamando do horário do jogo. Os 2 jogos no mesmo horário. Todos os jogos do Campeonato Mato Grossense foram 3h30 da tarde. Os jogos da televisão. E ninguém reclamou. Aí chega na final, as pessoas reclamam. Como assim? A federação fez um acordo com a TV Centro-América. E quando você critica, porque eu vi muita gente de Rondonópolis criticando o Cuiabá, o seu presidente assinou. O União assinou. O Misto assinou. O Luverdense assinou. O Cuiabá assinou. O Dom Bosco assinou.
Todo mundo assinou. Todo mundo sabia que as finais seriam 3h30 da tarde, como vem sendo nos últimos anos, com exceção do jogo de ida em Rondonópolis, por uma questão de calendário. Então, não adianta reclamar do horário, não adianta reclamar do calor. A gente mora em Mato Grosso, a gente não mora no Rio Grande do Sul. Aqui é quente mesmo. O Torcida do Cuiabá encara esse sol todos os anos na Arena Pantanal. Torcida União, União joga 3 horas da tarde. O União joga 3 horas da tarde no Lutero Lopes, em jogos da Série D. Isso é normal. Ah, tá calor. Faz igual o Cuiabá fez. Abaixa o valor das águas, por exemplo, no jogo que o Cuiabá fez, então jogou 3 horas da tarde no Cuiabá, em um dezembro completamente ensolarado. 43 graus na Arena Pantanal. Então, é normal essas coisas. O único erro do Cuiabá foi colocar-se do União de frente do setor oeste, vendo, porque todo mundo acreditou que viria 3, 4, 5 mil torcedores de Rondonópolis, coisa que não se concretizou, e só 1.000, 1.500 torcedores cabem no setor atrás do gol com uma enorme facilidade. Então, o erro da logística da União prejudicou o Cuiabá. Mas uma coisa tem que ser dita, a festa do setor da União prevaleceu sobre tudo, apesar do sol, apesar das pessoas passarem mal. Essa questão deve ser vista para o próximo campeonato. Felipe, você gosta de jogos 3 horas da tarde em Mato Grosso? No verão, outono? Não. Jogos tem que ser depois das 5 horas da tarde. Fui em Varza Grande também, assisti um jogo, nem lembro que hora, acho que era 3h30 da tarde também, ou 4 horas da tarde. Um inferno, uma droga. Horrível, uma tortura. Os torcedores estavam lá, 1.000 torcedores estiveram lá. É a nossa realidade. A Arena Pantanal tem cobertura, mas tem um setor que bate sol. O Lutero Lopes é um estádio com 20 mil pessoas de capacidade, quase 20 mil pessoas, e não tem estrutura coberta. Agora, a final do estadual é 3 horas da tarde. Isso não pode acontecer. Mas os clubes aceitaram, todo mundo aceitou. Aí agora a gente vai questionar isso. Não, agora não é hora de questionar. Agora é hora de aceitar. Não vai mudar esse jogo. A TV pagou por esse jogo. Os clubes receberam por esse jogo. Agora, na final, vai mudar o horário do jogo por causa do calor. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Tanto que a gente viu muita gente falando, o presidente, a diretoria. Cara, não vai acontecer. Não vai acontecer. A final está marcada há muito tempo. Está definida a data, está definido o horário. Não importa. Não importa a ordem dos mandos. Se o primeiro jogo seria em Cuiabá, o segundo em Rondonópolis, ou vice-versa. Está definido, não vai mudar. E agora vamos entrar na discussão que eu vou pôr na capa desse vídeo. O ingresso do jogo, R$50. Presidente, eu sou muito fã do seu trabalho, senhor. Respeito demais o que você está fazendo na frente do União. Colocando a União em 4 das últimas 5 finais. 2020, 21, 21 não foi. 22, 23, 24. 22, 23, 24. 4 das últimas 5 finais, que é algo impressionante, né? Infelizmente perdeu as 4, mas a questão do futebol. Mas a União é outro exemplo de gestão de Mato Grosso, ao lado do Cuiabá, um pouco distante, mas o processo, se tudo dar certo, tem potencial para se equiparar ao Cuiabá. Tirar a Série A? Não, competir com o Cuiabá de igual como está fazendo. Tirar nas principais divisões nacionais. Subir para a Série C, subir para a Série B, e aí tem um processo. O processo Série C e B é um longo processo. Cuiabá de 2011 a 2020 ficou entre a Série C e a Série B. Então, faz parte, tá? Voltando. Mas R$50, 3h30 da tarde. Rondonópolis, Lutero Lopes. Não, desculpa. Não vai rolar. Não vai rolar. A torcida do União tem todos os motivos para dar pé da vida agora. Porque a torcida tem a maior média de público do Campeonato Estadual. É a maior média de público. Ao lado do... Quem levou mais torcedores ao estádio foi o Luverdense, porque teve um jogo a mais. Mas a média geral é de 2.000 torcedores de média do União. O União tem 2.000 torcedores de média, tem o maior público do campeonato, até anotei, já até perdi, 5.530 torcedores, salvo engano. É muito bom a média de público do União.
Mas R$ 50 em uma final, 3h30 da tarde em Rondonópolis, no Lutero Lopes, não vai. Não vai. O Cuiabá adotou uma estratégia parecida em 2022 e foi um fiasco. Foi um fiasco. O Cuiabá teve uma média ridícula do campeonato estadual. O Cuiabá foi humilhado pela União em 2022 pela média geral do campeonato. O Cuiabá, quando se trata de público, continua sendo derrotado pela União. O União tem a maior torcida de média dos últimos 3 anos. 22, 23 e 24. Não vai perder esse posto para o Luverdense. Mesmo que o público domingo, sábado, seja ruim, dificilmente o União perde esse posto para o Luverdense. É bem difícil. O Luverdense não vai botar 3.000 pessoas no jogo de sexta-feira. Eu acho difícil para o Luverdense botar esse público. O União deve botar 2, 3.000 pessoas no domingo. Talvez o público seja igual ao da Arena Pantanal, que foi muito criticado pela torcida da União. Então, assim, a torcida da União tem toda a razão. Presidente, desculpa, esse foi um erro estratégico. Foi um erro estratégico do União. Botava a venda antecipada a quinzão, como estava fazendo. Lota o estádio. Lota o estádio. A questão financeira é muito importante. Muito importante. O União precisa se quer. Vai passar um mês quase parado. O início da Série D está previsto para quando? Já anotei aqui. 28 de abril. Último final de semana do mês de abril. A União vai ter 20 dias, 25 dias parado, sem receita, entendo. Mas essa final pode ser um tiro no pé. A União está perdendo, a União precisa de uma reação, precisa virar o confronto diante de uma equipe do Cuiabá. A União não vence o Cuiabá desde 2006, galera. Desde 2006, pelo Campeonato Mato Grossense. Venceu pela Copa Federação Mato Grossense, venceu por outro... desde 2014, perdão, 2006 é a última grande vitória. Não ganha do Cuiabá desde 2014, 2-0 na primeira fase do Campeonato Mato Grossense. Então faz muito tempo que a União não ganha do Cuiabá. A União não ganha do Cuiabá há 10 anos. E esse era o jogo perfeito para a União tentar vencer o Cuiabá. Em casa, com o site lotado, recorde de público no Campeonato Estadual. E aí, R$ 50 de ingresso. Não vai rolar. A torcida está muito decepcionada. E eu entendo, conversei com torcedores da União e eu dou razão a eles. Não era jogo para isso. Era um jogo para ingressos acessíveis, lotar o Lutero Lopes, empurrar o time para cima do Cuiabá. Se a União joga numa pressão do Lutero Lopes, que eu já vi, e é coisa de maluco, em Mato Grosso, é muito difícil competir com isso aí, e mete 1-0 logo no início do jogo, cara, é outro jogo, é outra final, é outro patamar. E o Cuiabá se beneficia, porque vai jogar na quarta-feira contra o Lanús, deve pôr o time titular, dificilmente o Cuiabá vai botar as reservas, e vai ter alguns desfalques para essa partida. Então o Cuiabá pode ir muito mexido para essa partida, porque depois vai ter uma viagem para Venezuela, pegar o Metropolitanos, PQP. Então, assim, era um jogo muito bem desenhado para a União fazer uma fumaça. E aí, essa decisão da diretoria joga joga um caminhão-pipa de água fria em cima do torcedor. Eu vou trazer as frases do Regina, que eu estava perdendo um olhar esportivo, um abraço para o olhar esportivo. Os torcedores precisam compreender que estamos em uma final. É um jogo grande diante de um clube de Série A, temos que valorizar isso. Vejo muita gente pagando 100, 200 em um show, aqui também será um grande espetáculo. Eu disse uma coisa mais ou menos assim. Concordo, é um grande espetáculo. Mas não rola. Vai ser o ingresso mais caro do Mato Grossense. E, afinal, um jogo em Rondonópolis, 6 da tarde. Nós precisamos quitar algumas despesas de compromisso. Nós não teremos fonte de renda até o início da Campeonato Brasileiro da Série D, que inicia somente no fim deste mês. Como eu disse, 28 de abril, a estreia do União. Então, assim, eu entendo a questão financeira, mas a questão desportiva é maior, até porque eu acho que nem tem premiação para o Mato Grossense, vou até averiguar. Então, pela questão financeira de ganhar o campeonato, talvez financeiramente não. Mas para a moral do torcedor, é muito grande esse título. Eu acredito que a moral de um União campeão Mato Grossense em uma Série D levo esse elenco, que é bom, que tem um bom comando, que é o Luciano Dias, monstro, parabéns à diretoria por trazer o Luciano Dias, mas, na final, desestimula o torcedor. Então, eu falei tudo isso aqui para falar da final, o jogo vai correr só no sábado, 3h30 da tarde, o canal está se movimentando para ir para esse jogo, para a gente estar lá em Rondonópolis fazendo conteúdos especiais para você,
Não, e esse vídeo não é para criticar o torcedor, não é para criticar, desmoralizar a diretoria. Eu respeito e admiro muito o trabalho do União, mas eu acredito que a diretoria errou nesse momento, e assim como as críticas ao horário. Eu acho que tudo isso tem de se levar em consideração. Você pode discordar de mim, mas essa é a minha opinião, quero ouvir vocês também. Compartilham se concordam, eu quero ouvir vocês. Coloque nos comentários aí, deixe seu like, se inscreva no canal, dá um tapa no sino para receber todas as notificações. Amanhã, prévia do jogo para Cuiabá e Lanús.